Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula. Nessa videoaula vamos abordar, tá? Mais um assunto referente ao nosso conteúdo, né? Hoje vamos começar a ver a abordagem relacional. Até então, a gente vem vendo, né, a abordagem entidade e relacionamento. No início da disciplina a gente viu que basicamente em banco de dados a gente possui três modelos para representar, né? O modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico. No modelo conceitual a gente começou a documentar, né, nosso banco de dados usando a abordagem entidade e relacionamento e suas características, né, e seus recursos para representar, né? Então é uma representação baseada em diagrama, né? Agora a gente avança mais uma etapa e vamos transformar nosso modelo conceitual em modelo lógico usando uma abordagem diferente, tá? Então, para de cada modelo de dado, né, a gente consegue utilizar uma abordagem para representar esse modelo. E a abordagem que a gente vai utilizar para representar o modelo lógico a partir daqui é a abordagem relacional, né? Então vamos ver em que consiste a abordagem relacional, tá? Então, dando sequência, né, um banco de dados relacional basicamente tem sua estrutura toda organizada em torno de uma tabela, né? E o que é uma tabela? Uma tabela é um conjunto não ordenado de linhas, né? Cada linha é composta por uma série de campos. Cada campo é identificado por um nome de campo e o conjunto de campos homônimo de todas as linhas de uma tabela formam uma coluna. Então a gente tem um conceito de linha e colunas na tabela, né? As linhas no modelo físico a gente conhece como registro, né? Então um conjunto de linhas é um conjunto de registros. Os campos, né, é os nossos atributos. Então a gente viu lá no modelo entidade relacionamento, né, os campos. Lá o conceito é atributo, né? Então a gente consegue, na verdade, mantendo a mesma ideia, mesmo raciocínio, tá? No modelo de um banco de dados relacional, acontece que as nomenclaturas, né, mudam um pouco, tá? Então, tudo gira em torno de uma tabela, lá no modelo entidade e relacionamento, para o modelo conceitual, tudo girava em torno da entidade, né, e seus relacionamentos. Aqui no modelo lógico que a gente vai utilizar, né, a gente vai trabalhar tudo em torno da tabela, tá? Então, são conceitos que a gente vai aprendendo ao longo aí do conteúdo. Então, exemplificando fisicamente aqui através, né, exemplificando graficamente aqui, a gente tem essa representação, né? Nós temos aqui uma tabela de empregados, né, cujos campos são esses, né? Código de empregado, nome, código de departamento, categoria funcional, né? Então, aqui são as colunas, né, que são os atributos, tá? Aqui o nosso modelo entidade e relacionamento é o que a gente chama de ocorrências, né? Então são ocorrências, as linhas são ocorrências no nosso modelo entidade e relacionamento. Já no nosso modelo relacional, as linhas aqui, né, são chamadas de tuplas também ou registros, tá? E seus valores, né? Os campos possuem valores, tá? Então aqui está, né, basicamente a estrutura de uma tabela. Então, para a gente detalhar um pouco mais aqui as características das tabelas, né? As linhas de uma tabela não têm ordenação, tá? Então elas são inseridas aleatoriamente, tá? Não possuem ordem, tá? As linhas, né? Então, se está ordem alfabética ou se está em ordem de código e tal, não possui essa ordenação, tá?
Isso aí lá no modelo lógico a gente vai conseguir fazer através de alguns outros recursos. Os valores de campo são atômicos, tá? Então o campo não pode ser composto de outros, né? Então somente ele mesmo, e são monovalorados. O campo possui um único valor, tá? Então não tem como ter mais de um valor guardado em um campo, ok? O acesso, né? Por qualquer critério envolvendo os campos de um ou mais linhas, programadores escrevem consultas sem considerar a existência de caminho de acesso. Na verdade, aqui a gente não vai se preocupar como é que essas informações são acessadas, né? Isso já foi resolvido, tá, no modelo lógico pelos sistemas gerenciadores de banco de dados. Antigamente, tá, quando a gente não possuía, né, não existia, não tinha como lançar mão de gerenciadores de banco de dados, a gente tinha que cuidar dessa parte também, né? Além de montar um banco de dados, a sua estrutura toda, a gente tinha que se preocupar como é que a gente vai acessar essas informações, como é que a gente vai recuperar essas informações. Então eu cheguei a comentar em sala de aula que o programador, né, ele era responsável por isso também, né? Além de implementar toda a lógica do negócio, ele montava seu banco de dados, fazia acesso e gestão, tá, desse banco de dados. Quem garantia todo tipo de integridade relacionada às informações era o próprio desenvolvedor, e isso não é mais necessário, né? Então, os sistemas gerenciadores atuais, né, e já há algum tempo, fazem esse trabalho de forma muito tranquila, né? Então, a gente não precisa se preocupar. Então, quando falamos de caminho de acesso, tá? Nós estamos falando de algumas estruturas que permitiam acesso ao banco de dados, tá? E até a melhor forma de acessar e a maneira de acessar mais eficiente. Estamos falando de algumas estruturas auxiliares, né? Como índice, ponteiros, gatilhos, procedimentos e uma série de outros recursos. Isso vai ser visto lá no modelo lógico, ou no modelo físico, desculpem. Aqui nós estamos tratando ainda no modelo lógico. Então, acelerar a recuperação de registro por determinados critérios. Então, a gente tinha a opção lá de criar índices, né, e gerir esses índices da maneira que a gente achasse melhor. Isso hoje é o sistema gerenciador do banco que faz, né? Através dessas estruturas, a gente evitava a leitura exaustiva de todos os registros, tá, de uma tabela, né? Ele trata aí como um arquivo. Uma tabela nada mais é que um arquivo em disco, tá? Lógico que todo sistema gerenciador do banco de dados organiza a sua maneira, mas de maneira geral, toda tabela ela é um arquivo físico no disco, tá? E aí, para acessar as informações desse arquivo, cada sistema gerenciador do banco de dados usa suas estratégias, tá? Antigamente, a gente mesmo que criava essas estratégias de acessar. Em alguns casos era necessário fazer leitura de registro a registro para identificar ou encontrar um registro ou alterar um registro específico, né? Isso não era eficiente, né? Então o custo computacional era muito alto, né? Então o tempo de resposta também. Então hoje as coisas mudaram muito, né? Atualmente a gente não precisa se preocupar com essas questões, ok? Então dando continuidade aqui, né, ao nosso conteúdo, ainda tratando ainda, né, da estrutura do banco, a gente tem o conceito de chave, tá? Então, o conceito de chave a gente usa para identificar e estabelecer relações entre linhas de tabelas de um banco de dados relacional. Ela serve tanto para identificar, né, uma linha em uma única tabela, como também identificar, tá, uma linha em uma outra tabela. Já já a gente vai entender essa situação. E então a gente tem com isso três tipos de chave: a chave primária, a chave estrangeira e a chave alternativa. A chave primária, né, é a chave que representa aquele identificador único, né, aquele atributo identificador que a gente viu lá no nosso modelo entidade de relacionamento. Tá? A chave estrangeira é a identificação, tá, de um registro em uma outra tabela qual existe um relacionamento, tá? E a chave alternativa é uma chave que poderia ser primária, né? Mas já existe outro campo na minha tabela, né? Que foi atribuído como chave primária. Eu posso também ter essa chave alternativa. Isso faz com que
aquele registro, tá? Nesse campo, não se repita seu valor em outros registros, tá? Ou em outras linhas. Lembrando que a chave primária, volto a dizer, é o identificador único, tá? Da linha, né? Ou seja, identificador único da ocorrência, né? Lá na nossa entidade de relacionamento, então no nosso modelo lógico ele é um identificador único, lá na nossa linha ou registro ou tupla, tá? A gente vai aos poucos fixando e consolidando esses conceitos. Então, ainda explicando detalhadamente aqui o conceito de chave, chave primária é uma coluna ou combinação de colunas cujos valores distinguem uma linha das demais dentro de uma tabela, né? Então, a chave primária ela pode ser composta por mais de um campo, né, ou coluna da minha tabela, tá? E esse campo, esse conjunto de campos possuem valores únicos que não se repetem, tá? Em outras linhas na minha tabela, né? Ele identifica a linha da minha tabela, né? Por exemplo, aqui, né, na minha tabela tipo de produto, o código do tipo de produto ele é único para cada linha, para cada registro, né? Então aqui é minha chave, tá? É a chave da minha tabela, né? A chave primária da minha tabela, tá? Aqui em produto, né, a gente tem como chave primária, né, o código do produto, tá? Aqui na tabela de dependentes, a gente tem aqui como chave primária dois campos, na verdade, ó, o código do empregado e o número do dependente, tá? Por exemplo, o empregado 1 ele tem dois dependentes, né? Então aqui é um dependente, aqui é outro, tá? Empregado 1, dois dependentes. Observe que não se repete, né? O dependente até que se repete um, mas para outro empregado, né? E assim sucessivamente, tá? Então essa chave primária é uma chave primária composta, tá? Por dois campos, né? E pode ser por mais campos, tá? Aí depende da entidade que eu esteja modelando, né? Ok? Então esse é o conceito de chave primária, né? A chave estrangeira, né, é uma coluna ou uma combinação de coluna cujo esses valores aparecem necessariamente na chave primária de uma outra tabela, né? É o mecanismo de chave estrangeira que permite que a gente implemente os relacionamentos que a gente viu lá no nosso modelo entidade de relacionamento. Então é através da chave estrangeira que a gente implementa esses relacionamentos. Então, a exemplo, né, a gente tem algo desse tipo aqui, ó. Tabela departamento, né, possui aqui sua chave primária, né, sua coluna de chave primária que é código departamento. E aí empregado, né, o empregado possui essa informação em que departamento ele trabalha. Existe um relacionamento entre empregado e departamento. Esse código do departamento vai ser gravado aqui, ó, na minha tabela de empregados, ou seja, para esse empregado eu preciso dizer qual o departamento que ele trabalha. E o departamento que ele trabalha está aqui, ó, na tabela departamento. Essa informação aqui, código departamento, é uma chave estrangeira, tá? Ou seja, esse código departamento ele é uma chave primária na tabela departamento. E eu precisei migrar, né, essa informação para minha tabela de empregados. Por que que esse camarada veio parar aqui na minha tabela de empregados? A gente vai ver já já quando a gente estiver tratando da transformação de modelos entre entidade de relacionamento para o modelo relacional. A gente vai ver por que que esse cara veio parar aqui. Mas o que interessa agora no momento é a gente entender que a chave estrangeira, né, é uma coluna na minha tabela que é chave primária na tabela de origem. Então, observem aqui, ó, é chave primária na tabela departamento, ok? Então, código departamento empregado, como está dizendo aqui, é uma chave estrangeira em relação a departamento, tá? Ok? A gente vai praticar bastante essa situação, esse cenário, né? Inclusive, como é que esse cara veio parar aqui, tá bom? Então, dando andamento, chave estrangeira, né? Restrições devem ser garantidas ao executar diversas operações de alteração no banco de dados. Quando a gente liga uma tabela à outra, né? É porque ocorrências, né? Ocorrências de uma outra tabela está relacionada a ocorrências da outra tabela, tá? Ou seja, registros de uma tabela relacionados a registros de outra tabela.
E para que não bagunce, para que não vire uma estrutura desorganizada, né? Imagine aí, né? Que lá em empregado, eu digo que o empregado trabalha aqui, né? No departamento D10, né? Empregado um trabalha no departamento D10, ora, mas não existe o departamento D10. Então isso é uma preocupação que precisa se ter, tá? Quando a gente tem esses relacionamentos, tá? Então isso a gente chama de integridade referencial. E para se manter a integridade referencial, a gente tem alguns pontos a considerar, tá? E é isso que a gente está vendo aqui, ó. Quando da inclusão de uma linha na tabela que contém a chave estrangeira, o valor da chave estrangeira deve aparecer na coluna da chave primária referenciada, tá? É isso que eu acabei de explicar. Ora, se eu estou incluindo aqui um empregado e boto que o departamento é 10, não tem esse departamento 10 aqui. Então, a minha integridade referencial já foi comprometida. Isso não deve acontecer, tá? Então, exemplo aqui, o novo empregado deve atuar em um departamento já existente no banco de dados. Então, quando, né, quando a alteração do valor da chave estrangeira, né, ela for alterada, né, é, esse valor ele precisa aparecer, né? Esse valor precisa aparecer lá. Então, como esse valor precisa aparecer lá, ele já tem que estar previamente cadastrado, né? Então, ele já precisa, quando eu alterar esse valor aqui para outro valor, esse valor que eu estou alterando aqui, ele já deve existir aqui também, tá? Então não é só no momento de eu estiver gerando esse registro, colocar essa informação, mas no momento que eu estiver modificando também, eu tenho que ter essa preocupação, tá? Então é isso que ele está querendo dizer aqui, tá? E essa preocupação na alteração também eu tenho que ter aqui, tá? Em relação à exclusão também, né? Então, beleza, eu não posso, no momento que eu estiver modificando, eu tenho que garantir que a modificação que seja feita aqui exista aqui, tá? E vice-versa também. Ou seja, se eu tiver aqui, por exemplo, departamento D1 e por algum motivo, geralmente isso não acontece no modelo lógico, tá, pessoal? A gente não chega a modificar valores de chave primária, mas é possível, tá? O próprio sistema gerenciador permite que a gente faça isso. Só não é comum porque não faz nenhum sentido, né? Mas em algumas situações, né, às vezes há necessidade de fazer essa modificação, tá? E aí eu tenho que ter o cuidado de garantir que essa modificação que eu fiz aqui, por exemplo, de D1 eu vou trocar para D8, onde essa chave primária for estrangeira em outra tabela, eu tenho que garantir que lá seja modificado também para D8, ou seja, o que era D1 agora vai ser D8. Eu tenho que ter essa preocupação. Não posso chegar aqui em departamento, trocar o valor da chave primária sem me preocupar onde essa chave primária está como estrangeira em outras tabelas, tá? Então eu tenho que me preocupar. Detalhe, nos sistemas gerenciadores de banco de dados eles fazem essa atualização, tá, de forma automática, se assim você o configurar, tá? Então existem várias condições, inclusive eu tenho como lá dizer que se esse registro aqui tiver sendo referenciado em alguma outra tabela, ele não pode mais ser alterado, por exemplo, o banco vai cuidar disso, entendeu? Então, isso, o sistema gerenciador é bem tranquilo, é bem evoluído nesse sentido de integridade referencial. Nós estamos tratando ainda de integridade referencial, tá? Quando a gente fala de chave estrangeira, nós estamos falando exatamente de relacionamento, de referência, tá? Então, voltando aqui, quando a exclusão de uma linha na tabela que contém a chave primária referenciada pela chave estrangeira, na coluna de chave estrangeira não deve aparecer o valor da chave primária que está sendo excluída, né? Então, um departamento não pode ser excluído caso nele existam empregados, né? A gente tem que ter essa preocupação, é isso que eu falei, né? Além da alteração, se eu quiser excluir esse camarada aqui, né? Eu tenho que me preocupar que ele está vinculado em outros registros, né? De outras tabelas como chave estrangeira. Há uma ligação. Então, são várias abordagens que eu posso tomar. Eu posso simplesmente não permitir excluir, eu posso permitir excluir, né, aqui e apagar, ficar em branco sem departamento, tá? Então o banco de dados permite a gente fazer essas configurações também lá, que são os ajustes finos que a gente faz, né, no nosso modelo, tá? Então tem esse artifício também, né? Então, que não pode excluir, faz como, tá? Então tem várias situações que serão vistas lá no modelo físico para tratar esse cenário, tá?
Então, quando a alteração do valor da chave primária é referenciada pela chave estrangeira, na coluna de chave estrangeira, não apareça o antigo valor da chave primária que está sendo alterado. Eu já comentei esse caso, né? Alterou lá a chave primária na tabela, tem que atualizar lá na chave estrangeira, né? Caso um departamento possua empregado, seu código não pode ser modificado. Ainda sobre chave estrangeira, né? Chave estrangeira. A palavra-chave estrangeira pode levar a crer que a chave estrangeira sempre referencia uma chave primária de outra tabela, mas isso não é verdade, né? A gente viu que no nosso modelo de identidade de relacionamento que a gente tem, né, autorrelacionamento, né? E esse autorrelacionamento, né, faz entre a própria tabela, entre a própria entidade. Então, necessariamente, a chave, tá? A chave da própria entidade, né, vai ser chave estrangeira na mesma entidade. Ou seja, a chave de uma tabela vai ser chave estrangeira na própria tabela. Chave primária da tabela vai ser chave estrangeira na mesma tabela. Né? Isso é possível, tá? Isso é comum também acontecer, principalmente quando a gente está tratando de autorrelacionamento, né? É a única maneira que a gente tem de implementar esse autorrelacionamento, né? É replicando nossa chave primária como chave estrangeira na própria tabela, tá? Chave alternativa, né? Em alguns casos, mais de uma coluna ou combinações de coluna pode servir para distinguir uma linha das demais. Eu já havia comentado, né, lá atrás. Então é isso, né? A chave alternativa é uma outra coluna ou um conjunto de colunas na minha tabela que também serve para identificar uma linha, um registro, uma tupla, como queira chamar, tá? Só que aí eu determinei na minha tabela que a chave primária seria outra coluna ou outro conjunto de colunas, eu posso também restringir, tá? Essas colunas que também poderiam ser chaves, né? A exemplo, por exemplo, aqui a gente tem empregado, tem o código de empregado que é único por empregado, mas o empregado também possui um CPF, tá? Aqui está como SIC, né? Mas é CPF, tá? Cada um possui CPF, né? E o CPF também é único, né? Eu não preciso, pessoal, colocar também, cometer o equívoco de colocar os dois como chave primária composta, porque apenas um já é suficiente para identificar o registro, tá? Então, além de estar com erro semântico, tá? No meu modelo de dado, né? Além de estar com um erro semântico, eu estou utilizando o recurso desnecessário, tá? Então, não é porque tenho mais de uma coluna que podem identificar o meu registro que eu preciso colocar as duas juntas como chave primária. Não, eu posso escolher uma ou um conjunto de colunas como chave primária e o outro como chave alternativa. O que o sistema gerenciador de banco de dados lá no meu modelo lógico vai fazer é que, além de checar, né, se o registro é único pela chave primária, quando ele vai checar, quando for incluir, ele vai checar também a chave alternativa e ver se aquele valor que eu estou colocando lá já não aparece em outro registro ou em outra linha na minha própria tabela, tá? Então não cometer o equívoco de usar os dois, ou um ou outro, tá? Sempre que eu for montar, né, minha chave primária, eu tenho que observar se eu estou usando os campos necessários, tá? Somente os necessários, ok? Então eu poderia colocar como chave primária qualquer um aqui dos dois, mas não os dois. Funcionaria colocando os dois, funcionaria, mas volto a repetir, é semanticamente errado, tá? Não faz sentido usar dessa maneira, ok? Ainda falando aqui sobre, né, os componentes do meu banco relacional, vamos tratar um pouquinho agora da própria coluna, o campo em si, tá? Quando a gente fala de coluna ou campo, tem algumas coisas que a gente pode tratar a respeito disso, tá? Uma delas é o domínio, né? O que é o domínio de um campo, de uma coluna? Nada mais é do que o conjunto de valores que pode aparecer naquela coluna. Ora, se eu tenho uma coluna lá que guarda a data de nascimento, qual o tipo de dado que pode ter nessa coluna? Data, única e exclusivamente data, tá? Se eu estou tratando de uma coluna que é salário, certamente não vou guardar um string lá, nem o nome de uma pessoa, né? Só é salário, ou seja, um valor monetário, né? Então seria isso, né? Vamos falar aqui a nível de modelo físico, já seria o tipo da minha coluna, tá? Então, domínio é isso, tá? Lógico que as colunas, né, possuem um único domínio, tá? Então eu só guardo um tipo de informação, assim como a variável de memória, quando a gente declara que a gente diz que tipo é, ela vai guardar somente aquele tipo de dado, tá?
ok? Estou falando a nível de linguagens que são fortemente tipadas, né? Mas não vamos entrar nesse mérito, nosso assunto aqui é banco de dados. Então, sobre o valor vazio, tá? Em um campo ou coluna, né? Um tipo de valor especial que o campo pode assumir, ser vazio. Eu posso determinar lá que ó, esse campo aqui pode ser vazio, não há necessidade de ser preenchido. E aí a gente configura geralmente o nosso modelo lógico dizendo que ele pode ser null, tá? Então, null é vazio lá em inglês, tá? A gente usa essa nomenclatura de null, tá? Então, o valor do campo pode assumir valor vazio ou null, a gente chama. Colunas nas quais não são admitidos valores vazios são chamadas de colunas obrigatórias, né? Então, são not null, tá? Vocês vão ver muito quando estiver montando modelo físico, a opção lá de a gente dizer que o campo não é nulo, not null, tá? Então são obrigatórios, é obrigado existir uma informação ali no momento da inserção daquele registro, daquela linha, naquela tabela, tá? Colunas nas quais podem aparecer campos vazios são chamadas de colunas opcionais. Então a gente tem as obrigatórias, not null, e as opcionais, que podem ser nulas. Né? Vale lembrar que nessa abordagem relacional, tá? Todas as colunas que compõem a chave primária e ou alternativa devem ser obrigatórias, ou seja, eu só posso ter uma coluna primária, chave primária, que compõe a chave primária, ou uma coluna que compõe a chave alternativa, se essa coluna ou campo for obrigatório, tá? Ela tem que existir valor para todas as linhas ou registros da minha tabela. Então, só posso usar uma coluna como chave primária ou como chave alternativa se ela for obrigatória, não permitir que seja gravada vazia, ok? Chaves estrangeiras não há necessidade obrigatoriamente de ser preenchido, tá? Então, é possível ter campos null, tá? Nas chaves estrangeiras, né? A restrição de integridade, né? Eu já venho falando sobre a restrição de integridade, né? É o objetivo do SGBD, né? É isso, é manter a integridade referencial ou restrições de integridade, né? Isso é importante para refletir corretamente a realidade pela qual o banco foi construído e que ele representa, tá? Então a gente tem muito cuidado, tá? Na hora de montar nosso modelo de dados para que o SGBD consiga trabalhar mantendo essa integridade referencial e que as informações ali guardadas elas façam sentido, né? Então isso é garantido pelo sistema gerenciador do banco de dados, tá? E vocês vão notar isso lá quando estiver trabalhando com o modelo físico. Aí aqui tem alguns exemplos de restrições de integridade, tá? A gente tem integridade de domínio, integridade de vazio, integridade de chave e integridade referencial. Então, basicamente, são esses tipos de integridade que um SGBD procura manter, né? E isso é mantido, né, como dito aqui, automaticamente, tá? Pelo sistema gerenciador do banco de dados. Ou seja, não é mais, né, exigido que o programador cuide disso, né, como a gente fazia, como era feito anteriormente. Tá? Antigamente a gente precisava realmente manter o banco de dados, né, e garantir todas as integridades. Quem fazia era o próprio desenvolvedor, então hoje não é mais preocupação do desenvolvedor, ele se preocupa basicamente em implementar a regra do negócio. Tá? Então, né, a gente pode também, né, cuidar de outros tipos de integridade. Tá? Tem além daquelas as restrições de integridade semântica, tá? São aquelas que não se encaixam nas categorias básicas. Né? Exemplo de integridade semântica é um empregado do departamento denominado finanças não pode ter categoria funcional engenheiro. Isso eu posso escrever, tá? E garantir isso no próprio banco de dados também. Então, mecanismos que eu possa restringir esse tipo de, de fato aqui, tá? Eu posso restringir, né? Como também o empregado não pode ter um salário maior que o superior. Se isso for uma regra no meu modelo de dados, eu posso determinar e isso nunca vai acontecer. O banco, o sistema gerenciador, não vai permitir que aconteça. Então, isso eu consigo também fazer no próprio sistema gerenciador do banco de dados, tá? Então, é uma ferramenta que a gente tem com muita facilidade de garantir uma série de restrições, né? Dando continuidade aqui, né?
no modelo do banco de dados relacional, a especificação de um banco de dados relacional, ou seja, seu modelo do banco de dados relacional, chamado de esquema de banco de dados, deve conter no mínimo a definição seguinte, né? Então, nosso esquema de dados relacional, no nosso modelo lógico, tem que ter as tabelas que formam o banco de dados, as colunas que essas tabelas possuem e as restrições de integridade, tá? Isso é o que a gente precisa ter, tá? Para compor nosso modelo de dados relacional, né? Tratando já do nosso modelo lógico, né? Nós estamos tratando do modelo lógico já aqui, usando a abordagem relacional. Então, a composição de um banco de dados relacional, nosso modelo, né, de banco de dados relacional que a gente vai utilizar aqui para representar nosso modelo lógico de dados é esse esquema textual, tá? Então, esse é o modelo que a gente vai utilizar. Nós vamos representar nossas entidades através de tabelas aqui, assim, dessa maneira, tá? Então, a entidade empregada agora vai ser a entidade EMP, né? E aqui são os atributos separados por vírgula, tá? E aqui são os relacionamentos. Eu estou dizendo aqui que código de departamento, ó, referencia departamento, que é uma tabela aqui, ó, foi definida a seguir. Departamento, código, departamento, ó, ok? Não é obrigatório, lógico, esse nome ser igual a esse, desde que esse cara aqui seja igual a esse. Eu dizer que esse campo aqui está ligado, tá, à tabela departamento. É isso que eu estou querendo dizer. Lógico que para manter a facilidade no entendimento, a gente vai procurar sempre manter, tá, o mesmo nome, né, exportar esse mesmo nome para a tabela para onde foi a nossa chave primária e foi para lá como chave estrangeira, né? Mas vamos por partes, tá? A gente vai entender devagarzinho como é que funciona essa questão, ok? Então, além disso, aqui, tá? Nome da tabela, os campos entre parênteses separados por vírgula e a identificação de relacionamento logo a seguir, né? Que pode ter mais de uma, posso ter várias colunas aqui que são relacionamentos com outras tabelas, tá? Chaves estrangeiras de outras tabelas. Eu posso colocar aqui uma abaixo da outra, tá? Essa informação. Observem aqui que eu tenho um código empregado sublinhado, assim como o código departamento. Já dá para a gente deduzir que eu estou identificando aqui qual é a minha chave primária, né? Então, esse camarada aqui é a chave primária de minha tabela, tá? Então, para identificar a chave primária da minha tabela aqui, lá no meu modelo entidade de relacionamento, ela bolinha fechada, aqui a gente vai usar o sublinhado, ok? A gente vai sublinhar aqui, né, com um traço, nossa chave primária. Então, aqui, ainda tratando de nosso modelo de banco de dados relacional, aqui é um ideograma, tá? Entidade, relacionamento, mas já de forma relacional, né? Observe que, né, a gente tem essa setinha aqui, tá? Que indica um relacionamento, né? Essa seta está, inclusive, indicando, né, que a chave estrangeira da tabela departamento vai vir para a chave primária vai vir como chave estrangeira para a tabela empregado, tá? A princípio a gente não vai usar esse modelo, o modelo que a gente vai usar para representar nosso modelo lógico é esse aqui, né? E vamos fazer vários exemplos na forma de migrar, né? De evoluir nosso modelo entidade de relacionamento para nosso modelo lógico, tá? Então a gente finaliza aqui essa primeira etapa, tá? Da abordagem relacional, né? Agora a gente vai ver, tá? Como é que a gente trabalha a transformação, né, do modelo entidade de relacionamento para o modelo lógico, tá? Então, dando prosseguimento, na próxima videoaula a gente vai tratar exatamente desse conteúdo, tá? Então, forte abraço, obrigado e até a próxima.